Engrandecido seja o nosso Deus. Desejamos a todos um shalom. Nós desejamos muita paz, muita saúde, que Deus prospere a sua vida, a sua fé, o seu trabalho, que tudo que você fizer seja bem sucedido. Isto é, shalom. Nós estamos neste programa falando sobre as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, que houvera sido chamadas por Deus como exemplo, como figura, como modelo daquilo que haveria de acontecer ao longo da história da igreja. Se você não sabe, por exemplo, a primeira igreja citada no livro do Apocalipse é Éfeso. A palavra Éfeso, ela tem um sentido duplo, almejado e relaxado. Ou seja, as pessoas tinham um alvo, mas perderam o seu primeiro amor e daqui um pouquinho este alvo foi desviado. Esta é o que haveria de acontecer ao longo da história da Igreja de Jesus. Para você entender que isso não era e não estava sendo destinado apenas para aquele momento, observe a igreja no século XXI. Ela perdeu completamente o foco. A igreja é mundana, comercial, é um ponto de encontro, é um lugar onde se tem danças, onde se tem jograus, onde se tem peças teatrais, onde se comercializa a fé e não prepara ninguém para o propósito que é a vinda do Senhor. Aliás, os pregadores nem mais pregam sobre a vinda do Senhor, pregam sobre mudança de vida, que Deus vai te dar um carro novo, uma casa nova, que Deus vai te dar um bom emprego, que Deus vai resolver os problemas do seu casamento, mas e a sua alma? Sabe que você precisa de falar línguas, ou de pular, ou de profetizar. Eu quero saber qual é o pregador que está pregando para levar as pessoas a estarem prontas para a vinda do Senhor. Então perdeu-se este foco, por isto se relaxaram. Quando você segue a próxima igreja citada no Apocalipse é Esmirna. Você vai ver que este povo trabalhou e que foram fiéis e que morreram e não negaram a sua fé. E Deus então promete a estes que eles não provarão a segunda morte. Mas você olha para a terceira era da igreja, que quer dizer Pérgamo. Pérgamo, a palavra Pérgamo, significa inteiramente casado. É quando a igreja se casa com o Estado. Eu quero só lembrar a você que nós estamos num ano eleitoral e você percebe claramente o compromisso, o comprometimento da igreja com a política. São duas coisas distintas. Deus não é misturador, Deus é separador. Política deve ter seu lugar lá na Câmara, lá no Palácio, mas a igreja tem outro papel. Só que a igreja se meteu na política e a política se meteu na igreja. Então você tem um casamento. E aí você pode ver que nos períodos eleitorais sempre os púlpitos são abertos para os homens de Deus, entre aspas, que vão para as câmaras, ou para o Senado, ou para o governo. Só lembrando que isto é casamento. Quando a igreja se casou com Constantino, no ano 325, como eu disse no programa passado, o paganismo agora se mudou para dentro da igreja. É assim mesmo. Você quer ver uma coisa? Numa cidade do interior, o candidato a prefeito doou um terreno para uma igreja. Quando ele se elegeu, ele precisou
de um lugar para fazer uma reunião. E o maior auditório da cidade era o da igreja. Ele solicitou a igreja para fazer o seu evento ali. A igreja, que tinha sido doada por ele, o terreno e a construção, automaticamente teve que abrir as portas. Quando terminou aquela reunião daquele prefeito naquela igreja, a igreja estava cheia de tocos de cigarro dentro. Sabe o que é isto? É o comprometimento. A igreja casada com o Estado. Então, você pode ver perfeitamente a condição em que ficou a igreja no primeiro século. Perseguida, depois então agora se tornou a igreja oficial e o Constantino, como patrono da igreja, podia então fazer suas exigências e deixar a igreja cheia de coisas do paganismo, como eu citei, a crença na Trindade. É só você ler a história. Quando eu citei a mudança do nascimento de Jesus Cristo, a mudança na forma batismal, eu até num programa desse fiz uma oferta e disse que eu daria uma quantidade, 100 mil reais, para quem me mostrasse um só crente que fora batizado usando as palavras Pai, Filho e Espírito Santo aqui na Bíblia, porque eu preciso ter um lugar para apoiar minha fé e não é igreja, mas é na palavra, porque tudo passa, a igreja vai passar, pastores vão passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E aquele que permanecer na palavra tem segurança de vida eterna, porque quem está em Cristo está seguro que a eternidade é seu lugar. Mas eu volto aqui, não apareceu ninguém para ganhar os 100 mil reais. Qual é o problema? O problema é que não existe na Bíblia pessoas batizadas nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E se você tem um batismo que não é o batismo da Bíblia, o que é que você deveria fazer? Deveria ser humilde, voltar, reconhecer que você não tem batismo, que a Bíblia é tão clara em dizer quem crer e for batizado será salvo, que Deus teve misericórdia de me mandar aqui, entrar na sua casa para dizer a você que está me assistindo que você precisa ser batizado ou nunca receberá a herança da vida eterna. Mas então você tem, a igreja se casou e o paganismo entrou e as coisas foram mudadas. A próxima igreja é a igreja de Tiatira. A palavra Tiatira quer dizer domínio feminino. Se você nota, uma mulher na Bíblia sempre representou a igreja. Hoje, nos nossos dias, nós temos a mulher no topo da sociedade. Ela é a voz, é a figura mais importante, é a atenção de todos. Você quer ver uma coisa? E isto é uma das maiores maldições do mundo. Quando eu disse mulher, mulher na Bíblia representa a igreja. Você vê, quando Cristo deixa de ter valor e a igreja toma lugar, nós vamos ver o desastre. Por exemplo, a palavra de Deus deveria ser a palavra final para qualquer assunto, mas não é. É a palavra da igreja. A igreja fala, não importa o que a Bíblia diz. Se a Bíblia disser que uma mulher não deve pregar, mas a igreja diz o que tem isso, se o pastor diz que pode fazer, a Bíblia é jogada de lado. Você tem coragem, né? Você tem jogado a palavra de Deus fora para ficar com a igreja. A igreja batiza errado, você fica com ela. A igreja ensina errado, você fica com ela. A igreja diz que você pode viver de qualquer maneira, não importa o que a Bíblia diz. Se a Bíblia disser que você não corta o cabelo, você corta. Se a Bíblia disser para você não vestir roupas de homem, você vai vestir. Se a Bíblia disser para um homem não ter cabelo de mulher, cabelo comprido, você vai ter. Então eu quero dizer, o que é que vale a Bíblia? Vale o que a igreja diz, ou seja, vale o que a igreja ensina, não é o que o homem, o que Deus diz em sua palavra. Foi assim que aconteceu na era da igreja de Tiatira, que tinha uma mulher que era Jezabel, que é a figura daqueles que se enredam para o paganismo.
exatamente na figura de Jezabel, pois Jezabel levou o culto a Baal e a Astarte para dentro de Israel e perseguiu ao profeta Elias e mandou matar os profetas do Senhor. É assim mesmo que acontece. A igreja quer calar aqueles que estão profetizando aquilo que a palavra diz. Quer calar quer dizer, não te ouço. Quer ver? Tem gente que desliga a televisão. Tem gente que não quer ouvir a verdade. Isto é querer calar a verdade. Mas a palavra de Deus, ela de alguma maneira, ela encontrará o coração sincero, verdadeiro, aqueles que querem a Bíblia, aqueles que sabem que igreja por igreja, todas elas são iguais. Deus não está chamando você para mudar de igreja. Sair da igreja católica e ir para a igreja evangélica, você não fez nada. Você simplesmente trocou 6 por meia dúzia. Nós somos chamados a deixar e abandonar o erro. Erro doutrinário, erro na forma de crer. Não, você saiu do catolicismo porque tinha imagem de escultura. E agora na igreja evangélica não tem imagem de escultura, mas você mesmo construiu uma imagem de escultura para você. Você se curva aos ensinamentos da igreja e deixa de adorar ao verdadeiro Deus, que é sua palavra. Então, aqui está um despertar. Nós estamos chamando as pessoas para ouvir a voz do anjo de Apocalipse 18, verso 4, que diz: sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. É uma pena que o meu tempo acabou, mas eu vou voltar no próximo programa e nós continuamos falando que é hora de nos despertarmos para as realidades das Escrituras e aproveitarmos a oportunidade enquanto há tempo. Oremos nesta hora. Pai, pedimos ajudar as pessoas, abençoar as pessoas, curar as pessoas, curar a alma das pessoas, abrir o entendimento e dar a oportunidade da salvação a cada um. No nome de Jesus Cristo. Amém. Programa Fé Perfeita.